É um prazer estar aqui com vocês. Eu que segunda de janeiro agora sou o trabalhador de Jesus. É muito bom estar aqui nesse convite agradável para falar sobre um tema sobre o Novo Testamento. Nós participamos junto com a coordenadora desse grupo, a Olívia, estudos aprofundados da doutrina espírita. Nós estamos mais especificamente na página 99, quem quiser depois verificar. Nós estamos no módulo 2, o cristianismo, e especificamente sobre a escritura dos evangelhos. Então, a Olívia nos propôs a oportunidade para discutir um pouco em torno desse tema com o grupo. Então, aqueles que não são do nosso grupo estão aqui, né, com um convite da casa. A Djanira e o Márcio resolveram abrir, estender isso a todos. Eu espero que seja útil a reflexão que nós vamos fazer aqui, que a princípio seria para o grupo e acabou abrindo para toda a casa. Tá? Nós vamos falar desses 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Daniel, por que os 3 separados e por que João de uma forma até uma cor diferente? Porque necessariamente nós temos na configuração do Novo Testamento os 3 que falam a mesma linguagem e parecem narrar a mesma história. Eles são chamados sinóticos, evangelhos sinóticos. Sinóticos quer dizer iguais, né? Semelhantes, eles têm a mesma origem. E João, que tem uma narrativa completamente diferente, é uma narrativa pessoal, ele fala num tom de intimidade que os outros não falam de Jesus. Então, a igreja católica, a igreja cristã, ela, por bem, resolveu separar esses evangelhos, tá? A narrativa de Marcos e Lucas, elas dependem de João e de Mateus. Porque necessariamente Marcos e Lucas não foram discípulos diretos de Jesus. Eles são apóstolos, mas não discípulos. Tá? Então, a narrativa tanto de Marcos quanto de Lucas, elas estão baseadas na narrativa de Mateus. E a doutrina nos traz informações que Mateus, o mais erudito de todos os discípulos, aquele que tinha condições de escrever, desde muito cedo começou a anotar tudo que se falava sobre Jesus. Não cai, pode deixar. Porque a gente tem um pouquinho de noção. Eu estou aqui com a mão aqui. E necessariamente o que nós temos nessa estrutura montada por Mateus é uma história que se tende a repetir, tanto em Marcos quanto em Lucas. João extrapola tudo isso. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho desses evangelhos, por favor. Mateus. Primeira característica de Mateus, que nos grandes estudiosos do cristianismo, nós chamamos exegetas ou exegese, aqueles que fazem a interpretação, a historicidade, as comprovações do evangelho, necessariamente eles dizem isso daqui: seu evangelho se preocupa em comprovar a natureza humana do Cristo. E por isso sempre vai aparecer junto de Mateus um anjo, com traços bem humanos, porque ele tinha essa proposição de mostrar Jesus como humano. O próximo. Marcos, característica do evangelho dele. Seu evangelho quer mostrar o Cristo como soberano, como rei. E nada melhor para representar um rei que um leão. Então começou a se associar essas imagens, mas tem mais. Próximo. Lucas, seu evangelho tem em vista demonstrar o caráter sacerdotal do Cristo. O Cristo como sacerdote maior. E aí colocou o touro. Por que será o touro? O sacrifício. Não é? O sacerdócio tem um ar de sacrifício. Então representaram esse sacrifício do Cristo como o boi.
o grande animal de sacrifício da época. Próximo, João. Seu evangelho se preocupa em comprovar a natureza divina de Jesus e começa a sua narrativa falando da geração do Verbo em Deus, alçando-se desde o começo às alturas divinas. Por isso a águia. A tentativa de mostrar ao Cristo essa natureza divina do Cristo. Então, cada um deles tem uma preocupação muito específica. Mas essa questão da simbologia que está ligada aí aos evangelhos, na verdade, já é uma tentativa já da igreja criar uma associação com algumas passagens do Antigo Testamento. É uma tentativa de mostrar, olha, o Cristo é aquele enviado de Deus. No livro de Ezequiel, você vai encontrar uma passagem que diz que ele vê o reino de Deus numa forma simbólica. Ele vê o carro de boi, como se fosse um carro de boi, uma carroça, com rodas gigantescas, e essas rodas iam da terra ao céu. 4 rodas. E cada uma dessas rodas tinha uma imagem. As imagens eram a de um anjo, a de um leão, a de um boi, a de uma águia. E aí, por associação, tentaram colocar os evangelistas como sendo os 4 representantes dessa roda que levaria a Deus, ou esse carro que levaria a Deus. Mas vamos especificamente no Evangelho de Mateus a respeito do gênero literário. A característica mais importante do Evangelho de Mateus é a sequência de discursos que terminam sempre com palavras semelhantes no seu conteúdo. Isso dá a impressão de que o autor reuniu os discursos de Jesus em sequências temáticas. Por exemplo, as parábolas. Se nós pegarmos uma série delas, a gente encontra muitas dispostas dentro de uma mesma sequência, narrando a mesma temática, ou discursando sobre um mesmo tema. Isso é muito interessante porque mostra a preocupação dele, não só de contar a história, mas de que essas histórias façam sentido dentro da narrativa que ele se propôs a fazer. Então, quando a gente olha para os evangelistas, nós temos que olhar para escritores também. Eles tinham preocupações de como divulgar a mensagem. Continuando. Essa impressão é reforçada pelo fato de que Lucas reproduz esses mesmos discursos de Jesus, só que em outros contextos. Então, por que ele juntou tudo? Ele tinha um propósito, ele tinha uma intenção com essa narrativa. Para Mateus, esses discursos de Jesus eram tão importantes que ele atribuiu peso especial a eles, ao relatar sermões interligados entre si por um tema comum. Próximo. A estrutura desse evangelho demonstra que Mateus deu valor superior ao ensino de Jesus do que Marcos. Esta a marca especial de Mateus, o ensino de Jesus. Então, quando nós temos, às vezes, as maiores lembranças sobre as histórias de Jesus, elas estão caracterizadas por Mateus. Esse é o grande evangelista. A doutrina espírita vem dando notícias de que Mateus faz essas anotações desde o primeiro momento com Jesus. E isso é reafirmado. Quando a gente lê o livro Há 2000 anos, do Emmanuel, mostra na narrativa do Emmanuel essas anotações de Levi, lá chamado Levi Mateus, fala-se Levi, sendo distribuída e passando de mão em mão entre a comunidade nascente. Então, essas referências de Mateus, elas são as mais antigas e são aquelas que têm uma história que perpassa por todos os outros. Salta aos olhos que Mateus pressupõe entre seus leitores um certo conhecimento da situação em que se passam os eventos do seu evangelho. Ele não explica, ele é direto. Ele não explica costumes, tradições e expressões idiomáticas dos judeus. Mas e por quê? Qual era a razão? Se ele estava escrevendo, por que ele não pensou de que isso se transformaria numa mensagem mundial? Eles não tinham essa noção. Eles não tinham a visão do que o cristianismo faria com o mundo. Eram bem acanhados, eram pessoas ligadas a comunidades
muito pequenas. Eles tinham sim o coração preparado para a tarefa, mas eles não tinham a dimensão da tarefa. O que também chama atenção nesse evangelho são as assim chamadas citações reflexivas. Nelas são mencionados acontecimentos da vida de Jesus na sua relação com o Antigo Testamento e suas promessas. É evidente que Mateus quer demonstrar nessas citações que em Jesus se cumpriram as promessas messiânicas do Antigo Testamento. Ele é o Messias de Israel. Todos eles querem comprovar isso. Todos eles querem dar resposta ao judaísmo. Era uma necessidade de falar, o Messias prometido chegou. Mas não é uma questão de dizer, é uma questão de sentir. Não sei se vocês já tentaram falar do espiritismo para pessoas que não são espíritas. É mais ou menos a tarefa deles. É difícil. As pessoas não nos ouvem, acham absurdos, não é? Parece que nós estamos querendo tirar leite de pedra. Vocês conhecem essa expressão? Não é água não, é leite. E nós falamos assim, como não consegue ver? Todo mundo fazendo assim, é interessante, né? Essas pessoas têm que vir até o centro. Não é o centro que tem que ir atrás delas. Essa não é uma tarefa nossa. Essa é a tarefa do Cristo. Como o Evangelho vai chegar a eles, o Cristo sabe. Há 2000 anos que ele veio para mostrar que ele estava na direção dessa tarefa. Que há mais de 4 bilhões de anos ele prepara a terra para receber essa mensagem. Então, não tenhamos pressa. Às vezes as mulheres dizem, mas o meu marido é danado mesmo, não tem jeito. Eles às vezes são rebeldes. Eu tenho uma lá em casa que fala assim, você é rebelde. Nós somos rebeldes. Porque a alma feminina, esse estar num corpo feminino, traz uma delicadeza, traz uma sensibilidade que às vezes nós no corpo de homens não temos. E às vezes é necessário que as nossas vidas sejam balançadas. Será que alguém hoje aqui veio com a preocupação de casa com alguma coisa? Veio com alguma dor? Veio com algum sentimento ruim? É hora de entregar. Aqui é o lugar de entregar essas preocupações. Não tenham vergonha disso. Entreguem. Senhor, estou sofrendo. Senhor, carrega as minhas dores e me permita, nesse momento, entrar em sintonia com o mais alto. A gente tem que aprender a fazer isso. Espírita, às vezes, fica receoso de falar com Deus. É o momento. Se está com problema, entrega e aproveita esse momento agora para se sintonizar, porque senão a gente não se sintoniza com o estudo, não se sintoniza com os benfeitores e fica com um problema na cabeça. Chegou aqui, despeja já de uma vez, tá? A espiritualidade está aqui exatamente para isso. E eles, como são nossos tutores, eles têm paciência suficiente para nos ouvir. Imagina, Bezerra de Menezes nos ouvindo. Será que ele está aqui agora? Aí depende de nós. Às vezes nós não acreditamos. Vamos para frente. Mais um ponto. Não, volta. Volta, por favor. Que tem um movimento aí. Só dá um toquezinho. Mais um. Aí. A minha esposa implicou com esse pontinho. Eu quero fazer uma pausa nessa exegese. De parar de procurar
esse gênero literário, essas questões que envolvem o estudo dos evangelhos. E pode dar mais um ponto aí. Associar a esse estudo do evangelho, dos evangelistas, dessas obras maravilhosas, com o espiritismo. Nós vamos ganhar muito. E vocês vão poder perceber a diferença que faz o uso do espiritismo quando a gente associa a essa leitura. Então, olha só, vamos lá. Conhecem? Quem não tem aqui, por favor? Quem não tem o evangelho, sério? Todo mundo tem? Ai, que maravilha! Quem não tivesse ia ganhar um agora. Não pode, na casa espírita não pode ter ninguém de Janira. Isso tem que ser compromisso da casa espírita, que esteja aqui estudando, que não possa. Porque se não tem dinheiro, a casa tem que dar. A gente faz a vaquinha, a gente compra para ele. Por quê? É isso, nós vamos associar a doutrina espírita ao estudo do evangelho. Mas especificamente, volta aqui por favor, na introdução, o Allan Kardec fala por quê, olha só, passa aí por favor. Pode-se dividir em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Primeiro, leiam para mim. Atos comuns da vida do Cristo. 2, os milagres e predições. 3, as palavras que foram tomadas pela igreja para o fundamento de seus dogmas. E 4, digam para mim, qual é o mais importante? O Allan Kardec chama atenção. Bate aí, por favor. É isso daqui. Nós tentamos ver nos evangelhos coisas que às vezes não trazem para nós nada demais. No sentido de aprimoramento moral. Aí nós começamos a fazer aquilo que as igrejas fazem. Que é defender um ponto específico, porque depende da minha fé, aquele ponto. Ou a gente fica desdenhando o outro, porque ele faz uma leitura que eu não faço. E aí começaram as seitas se dividir. Cada um quer o direito de ler e ter a Bíblia que lhe interessa. Para nós, nenhuma dessas informações interessa. No Evangelho, vocês não vão encontrar nada sobre dogma, a não ser dogma espírita. Daniel, mas tem dogma espírita? Tem. A reencarnação é um deles. É o fundamento da nossa religião. Então, Allan Kardec mostra que necessariamente nós temos que olhar para o Evangelho e buscar aquilo que é mais importante. Então, olha só. Pode passar. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, o ensino moral, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código, o ensino moral, a própria incredulidade se curva. Gandhi disse assim: conheci o Cristo e me apaixonei por sua doutrina. Conheci os cristãos e me decepcionei com o cristianismo. Uma coisa é a doutrina, a outra coisa é o que nós fazemos com ela. Por favor. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo algumas vezes até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. A que chave é essa? Olha lá. Essa chave está completa no Espiritismo. Como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Essa é a grande chave. Então, falando para o meu grupo de estudo, nós estamos conhecendo em volta da doutrina do Cristo. Mas isso não é o essencial. Isso é cultura. Isso necessariamente nos forma como conhecedores. Mas nós, com o Espiritismo, temos que dar um passo a mais. Eu vou fazer uma proposta para vocês. Vamos lá.
Pode bater. Aproveitando os evangelhos sinóticos, nós selecionamos um capítulo especificamente que se repete em todos eles. Mateus, Marcos e Lucas. Anota aí, capítulo 17, porque depois vocês vão poder ir lá e confirmar. Em Mateus, capítulo 9 em Marcos e capítulo 9 em Lucas. Até se repete o número do capítulo de Marcos para Lucas, para vocês verem como eles estão sincronizados com a sua fala. Daniel, João, lembrem-se, João é um evangelho particular. É como se ele escrevesse daquele que ele conhece intimamente. João é o discípulo mais novo e, dito pelo Cristo, o mais amado por ele. Tá? Então vamos lá. Pode. Mateus, Marcos e Lucas. A proposta é essa daqui, ó. Não sei se vocês vão aceitar. Bate aí. Kardec, Divaldo, conhecem? Tem que conhecer, gente. Anota aí, Amélia Rodrigues, espírito, tá? Qual é a proposta, Daniel? Nós vamos juntar os 3 lá de cima com os 3 aqui de baixo. E nós vamos reler uma passagem belíssima que eles contam, os 3 evangelistas, e que, através do Espiritismo, nós tivemos Divaldo narrando Amélia Rodrigues sobre parte dessa história, que não se encontra no Evangelho. Então vamos lá. Notou aí? Qual é a passagem? Não. Qual que é a passagem? Nós não sabemos. Não vem jogar a culpa para cima, não. Nós não sabemos. Espírita não tem isso como preocupação. Porque toda vez que precisa, a gente faz o quê? Não se preocupem com isso. Isso é o que Allan Kardec disse. Isso é periférico, isso não importa. O Divaldo tem uma memória. Deus, eu queria tomar a água que ele toma banho, porque, rapaz, ele tem uma memória que é uma coisa de doido. Eu sou historiador e eu não tenho essa memória. Minha esposa está aqui para falar. Eu tenho que ir nos livros, mas eu sei onde está. Esse é o grande milagre. Saber aonde está. Então vamos lá. Qual é a passagem? Essa daqui, ó. Vamos ver se vocês sabem agora. É uma provocação. Ressurreição? Não. Tem muita gente, tem pouca gente aí para ser ressurreição. Encontro de Elias, Moisés e Jesus. Olha, vamos ver então, passa aí. Tem a ver com essa passagem aqui também. Vamos ver se vocês ajuntam aí. A narrativa é longa. Não, o jovem possesso. O capítulo é tão extenso que narra a transfiguração de Jesus e o encontro de Jesus com um possesso, um jovem rapaz. A narrativa vai falar sobre essa história toda. Vamos lá. Conhecem? É lá em Israel. Outro dia eu tive lá. Mentira, nunca fui. Vamos lá. Olha que imagem, agora de cima daquele monte. Passa de novo. Já viram? Passa de novo. Às vezes viram assim. Passa de novo. E esse é o mais novo. Nota aí, Premissas do Reino. Amélia Rodrigues, Espírito, por Divaldo Pereira Franco. É aqui que está a história. Passa, por favor. A história fala desse monte, o Tabor, e fala da planície. E ela faz uma associação entre o alto do monte, vocês vão entender por que o alto do monte, e vão entender por que a planície. Eu vou me orientar por Lucas, porque a narrativa dele é muito mais interessante dos 3. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas diz que
Eles subiram um monte. Amélia Rodrigues explica, o Monte Tabor. Ninguém sabe ainda qual é o monte que Jesus subiu. E ela esclarece, é o Monte Tabor. É muito interessante. É isso que o Espiritismo pode fazer. Gente, uma subida de 4 horas, no mês de agosto, sol a pino. Diz ela, Amélia Rodrigues, que a caminhada foi lenta e cansativa. Após 4 horas, chegaram ao topo do monte e necessariamente estavam exaustos. Os discípulos se ajeitaram como puderam e começaram a descansar. O Cristo se afasta deles um pouco e inicia as suas orações, a sua meditação. Dá um tempo, passado algum tempo, eles começam, os discípulos, a ouvir vozes. E os discípulos são Pedro, quem sabe? João e Tiago. Os filhos de Zebedeu. Pedro, João e Tiago. Por que só os 3? Vocês vão entender também. Possivelmente porque eles eram médios videntes. Eles começam a ouvir vozes e se assustam. Estamos sozinhos? Alguém está com Cristo. E correram para ver o que era. Quando chegam no alto do monte onde estava o Cristo separado, eles se deparam com uma visão surpreendente. Diz Lucas que as vestes do Cristo pareciam acesas por luz. O rosto dele parecia um sol. E ele estava ao lado de 2 varões. Segundo os evangelistas, Moisés e Elias. 2 patriarcas do Antigo Testamento. Eles ficaram encantados, deslumbrados com a transfiguração do Cristo. O Cristo encerra o diálogo e desce. E o Pedro, extremamente satisfeito com aquela visão, oferece a Jesus: Senhor, vamos fazer 3 tendas, 3 templos. Um para ti, um para Moisés, um para Elias. E Jesus: não, Pedro, nada disso. Não viemos aqui para isso. Calma teu coração, vamos fazer o que é necessário. Eles estão voltando, baixa uma nuvem que toma conta de todo o ambiente. E os 3 ouvem uma voz dizendo: este é meu filho amado, ouvi-o. Eles se assustam e se ajoelham de cabeça baixa na terra. E Jesus manda eles levantarem dizendo: não tenham medo. Estavam diante de fenômenos espirituais ainda incompreendidos para eles. Mas ficaram extremamente emocionados. Mas o Cristo os proibiu. Nenhum dos 3 falará disso até a minha ressurreição. Ele proibiu terminantemente os 3 de qualquer comentário. É possível que eles tenham tirado parte da história exatamente porque o Cristo pediu para que eles não comentassem. Porque dificilmente os outros entenderiam o que aconteceu ali. O Cristo faz menção de descer. Vamos lá. Pode ir. Pode apertar. E diz assim para os 3: desçamos. O Pedro logo se manifesta. Por favor, olha que lindo, gente. Isso é de cima, tá? Aí o Pedro, de forma bem acolhedora de Janira, diz assim: não poderemos aqui demorar no Senhor? Quem sabe um chazinho para refrescar? Vamos ficar mais um pouquinho. Gente, vocês imaginam o Cristo transfigurado em luz, falando com espíritos desse naipe? Mas nessa hora, eles chegam a questionar o Cristo. Mas, Senhor, não era necessário que Elias viesse primeiro do que o Messias?
A ele, mas ele já veio e vocês não o reconheceram. E eles entenderam que ele falava de João Batista, Elias reencarnado. Os 12 tinham recebido, antes da subida ao monte, a tarefa de espalhar o evangelho e curar e expulsar os demônios. Ele subiu para que os 3 pudessem ter a dimensão da tarefa que o Cristo tinha para com aquela multidão. E aí ele convida a descer, porque o Tabor é o momento máximo da oração, da reflexão, do encontro com Deus. Mas a tarefa verdadeira, olha só, por favor. Olha que interessante que ele fala, põe aí, por favor. Jesus diz para ele, Pedro, é necessário descer. Busquemos os que não dispõem de força para subir. Os homens necessitam de nós, a nossa é a glória deles. Para eles sejam nossas alegrias, e para nós, as suas dores. Jesus tinha plena ciência do que ele veio fazer na terra. Era hora de tomar mais uma aguinha? Era hora de mais um diálogo? Era hora de... Não, Pedro, nós já fizemos o necessário. Nós nos isolamos, nós fizemos as nossas orações, as nossas reflexões, nós nos encontramos com esses espíritos de luz e agora vamos descer. Vamos lá. Ele faz mais um comentário. O paraíso seria para nós estranho presídio sem aqueles que, no cárcere das aflições, anseiam pelo país da liberdade. Desçamos, os homens para quem eu venho, nos esperam. Nós, espíritas, ainda somos tímidos. Nós acreditamos que o Cristo está lá. E Ele está deixando bem claro. Não, a tarefa dele é aqui. Quando a gente entra numa casa espírita, quando a gente entra numa igreja, é esse o sentimento que nós deveríamos ter. Estou indo de encontro ao Cristo. Mas não venhamos pedir a saúde do corpo, não venhamos pedir a melhoria das condições financeiras, materiais. Aqui é para encontrar o Cristo transfigurado. Aqui é para conhecê-lo. Esse é o momento de interagir com Cristo. Porque Ele sabe das nossas necessidades. Antes mesmo que peçamos. Antes de pedir, como é que está escrito ali? Olha só. Os homens para quem eu venho, ele já sabia. O que eles estão lá? Estão aflitos e eu preciso. Então ele olhava para a planície, o que ele via lá embaixo? Dores e sofrimentos. E o que ele queria? Trazer as pessoas para cima do monte. Então o Tabor representa esse esplendor, a purificação, o crescer espiritualmente. E a planície representa as nossas mazelas, as nossas dificuldades, a ignorância. Então, desçamos. Próximo. Enquanto isso, nós vamos fazer uma pausa. Amedrontados, os discípulos se revezavam. Eles estavam na planície e cumpriam as determinações do Cristo. Olha só. Pode pôr. Afasta-te, Satanás. E vão passar lá fora, vão achar que eu estou expulsando demônio, mas é só a história que a Amélia Rodrigues, através do Divaldo, conta. Afasta-te, Satanás, exclama Judas, irado, enquanto o obsesso, o Lula, range os dentes. Lembra que Jesus tinha dado de ordem para eles antes de subir? Podem curar e expulsar os demônios. Ele tinha mostrado, ele tinha feito, e esperava que os discípulos continuassem a fazer. Subiram 3, quem eram os 3?
Pedro, João e Tiago. Os 3 sobem com ele. Os outros 12 menos 3. Os outros 9 estavam ali, na planície, tentando resolver o problema. Vamos lá. Tem mais. Filho das trevas, semente de Beelzebu, por quem és? Abandona tua vítima, brada Judas Tadeu, com a voz rouca e os olhos injetados. Aquela coisa de homem, né? Tentando assustar o outro. Vai de reto, Satanás. Semente de Beelzebu é que vai um dia virar o príncipe das trevas, vai virar o rei, né? Então ele é ali. Vamos lá. Próximo. Decaído, imundo, eu te exorto a que retornes à Geena. Geena é o porão das trevas. Vocifera pálido e suarento Natanael. Estão xingando o demônio. Vamos lá. Tem mais um, olha lá. É o próprio Dibuque, soluça desanimado Filipe. Sabe o que é Dibuque? Dibuque era um entendimento que eles tinham, que nós tínhamos 2 almas. Uma alma boa e uma alma má. E quando a má tomava conta, era o Dibuque. Já viram o filme de desenho animado que põe um anjinho? Eles tinham aquela ideia de alma. Só que nós tínhamos uma alma boa e uma alma má. Quando a alma má toma conta, chama-se Dibuque. Então o Filipe achava que era o Dibuque. Então era tirar o Dibuque e aí voltaria a alma boa. Vamos lá. Próximo. Mais um. Nada conseguiremos, arremata o filho de Cleofas. É o Tiago menor, tá? Filho de Alfeu Cleofas, que era parente de José, o pai de Jesus. Vamos lá. Entreolharam-se, estremeceram, falam todos de uma vez, gritam inutilmente, enquanto o obsediado espuma e se debate. Juntaram os 9 e falavam ao mesmo tempo: sai, diabo! Vamos ver. Simão, o zelote, indaga perturbado. Não é o Simão Pedro, não. Esse é Simão, o zelote, que é zeloso, tá? Era uma seita judaica. Indaga perturbado. Onde andará o mestre que não vem nos socorrer-nos? Não sabe ele de nossa aflição? Pode rir. O Cristo já sabia o que estava acontecendo lá embaixo? Gente, ele tinha ciência do que estava acontecendo. Vamos lá, continuando. Então, Jesus desce e chega à planície. Vamos ver o que acontece. Vendo Jesus, os companheiros que chegam ao terreno inculto e árido das misérias humanas correm aflitos e o saúdam. Senhor, que bom, você voltou. Imagina, ao alívio, né? Vamos lá. Jesus interroga sereno: que é que discutis com eles? Janira, põe no popular. Para a molecada, o pessoal da molecada aí, como é que Jesus teria falado? O que está pegando aí? Assim, bem tranquilo. O que está acontecendo? E eles tudo apavorados. Senhor, ainda bem. Os abraços, eu fico imaginando os abraços, né? Ai, que bom, ele chegou. Vamos lá. Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Se podes, salva o meu filho. Agora eu fico imaginando a dor desse pai. Desde a mais tenra idade que ele é obsediado de forma inclemente. Esse espírito sequer permitia que ele falasse. Tamanho era o ódio que dominava esses dois. E Amélia Rodrigues diz que eles estão numa trama de sangue de muitos séculos. Então,
esse que tinha sido vítima não abandonava agora o algoz. E queria executá-lo. Julgava na água, julgava no fogo, julgava na rocha, fazia de tudo com essa criança. Ninguém. Esse pai deve ter levado essa criança em curandeiro, feiticeiro, não é? Levou para batizar, levou para tomar água santa, fez de tudo e nada. Os 9 ficaram ali, ó. Agora vocês imaginam a multidão em volta? E o Cristo chega, vamos ver. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Afirma isso para o pai. E o pai responde, olha só. Eu creio, Senhor. Eu acho de uma humildade. Quantas vezes nós dizemos, eu acredito. Mas às vezes a gente não acredita da forma certa. Nós temos nos equivocado a respeito da oração. Nós temos nos equivocado a respeito da fé, do comportamento como cristãos. E ele diz, eu acredito, mas me ajuda, Senhor. Ajuda porque às vezes eu não acredito da forma certa. Eu estou fazendo alguma coisa errada, mestre. E é isso que deveria acontecer com cada um de nós quando entra na casa espírita. Pode trazer o problema? Pode. É para trazer aonde? Pode trazer na cabeça, pode trazer no coração. Põe um papelzinho com o nome, o que você quiser. Entrando nessa porta, os benfeitores já sabem o que está acontecendo. Está escrito na nossa psicosfera. Aí cabe a nós agora fazer o quê? É tomar uma postura desta. Senhor, eu não sei se eu mereço. Senhor, eu não sei o que deve ser feito. Eu só te peço ajuda. Ajuda, Senhor, porque sem a sua ajuda, eu vou errar mais uma vez. Vamos lá. Como a justificar-se a si mesmo e aos outros, Judas tenta esclarecer a situação e diz assim: fizemos tudo quanto nos ensinaste e nada conseguimos. Tira essa tela não, por favor. O que vocês percebem na afirmação de Judas? Quem, na verdade, é o culpado aqui? É o Cristo. Porque se eles fizeram tudo o que ele ensinou, o que está na manga do Judas ali? Alguma coisa você escondeu da gente. É por isso que você faz e a gente não faz. Olha o orgulho. Ferido. Porque ele sabia o que ia acontecer. O que vai acontecer? Vocês sabem. Ele vai pôr a mão na criança e a criança... O Judas sabia, lá vem ele, agora ele vai pôr a mãozinha e vai libertar o rapaz. E quem vai passar por incompetente? Eu e os outros 8. Antes que ele fizesse assim, qual que é o pulo do gato? É isso que ele queria saber. O que está faltando que você não nos falou? Tentou transferir a responsabilidade para Jesus. E Jesus fala... sem qualquer mágoa, eu acho importante, porque Amélia Rodrigues frisa os sentimentos que estavam no Cristo. Olha, sem mágoa, olha os companheiros medrosos, repreende com veemência, mas com carinho, com o desejo de que eles fossem renovados. Vamos lá. Raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Ô Daniel, mas isso não é carinhoso. Você quer que eu leia de novo? Olha lá. Raça incrédula, perversa. Não, esse não é o Cristo, esse é o Daniel. O Cristo é assim. O tom. Raça incrédula, perversa. Até quando vos suportarei? Vocês estão achando a palavra dura, não estão?
Então vamos, o que é incrédulo? Aquele que faz, mas não acredita. É isso que eles estavam fazendo? E perverso? Esse é o problema das palavras. O bom é que eu tenho uma professora em casa, ela me ajuda muito. Perverso. O que é perverso? Todo mundo vai dizer que é mal. A etimologia da palavra não diz isso. Quer ver? Põe aí. Perversão. Do latim, perversio. Inversão. Ato ou efeito de perverter, de inverter. Então volta lá. Vocês são incrédulos e vocês mudam o que eu ensinei para vocês. Parece duro agora? O problema do evangelho é esse. Às vezes nós lemos e não procuramos a explicação para as palavras. Nos compete é ter um dicionário em casa e sempre tentar entender as palavras e o contexto. É para isso que essa casa bendita chamada Trabalhadores de Jesus nos dá a oportunidade de estudar de forma mais aprofundada, não só o texto, como as palavras e o contexto. Nos aprimora na leitura do Evangelho, nos permite identificar elementos como esse. Então, vamos pensar diferente. Jesus olha para eles e diz: incrédulos, vocês estão distorcendo as minhas palavras. Até quando eu vou ter que conviver com isso? Parece mais o Cristo? Esse é o Cristo que nós amamos. Esse é o Cristo que nos consola. Todas as vezes que encontrarmos nos evangelhos um Cristo que não se parece com isso, nós temos que estudar mais. Tem alguma coisa errada. Ou com quem escreveu, ou com quem está lendo. Com Cristo, nunca vai estar errado. Vamos para frente. O Judas sabia que ia acontecer lá. Aí ele se abaixa e diz de forma incisiva: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. Daniel, duro de novo, né? Espíritos desse nível não falam, não se comunicam. Diz Amélia Rodrigues que ele rodava no chão enquanto o Cristo o olhava. O espírito fingia que não via o Cristo. Só tinha olhos para a vingança. Era hora de dialogar? Não. Era hora de dar uma ordem. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse menino e não tornes a entrar nele. Estava posto um fim ao processo obsessivo. Vamos lá. Pálido e fraco, o moço sorriu. Havia gratidão sem palavras. Beijou a mão do rabi e, conduzido pelo pai em êxtase de alegria, seguiram ambos no rumo do lar. Fim do processo. Continuando. À noite, Simão Pedro, traduzindo possivelmente a visível inquietação dos companheiros, aproximou-se dele, que meditava, e indagou visivelmente emocionado: por que não puderam eles expulsar o espírito imundo? Aí ele ficou com a pulga atrás da orelha. Você disse que nós podíamos expulsar os discípulos. Os discípulos podiam expulsar os demônios. Nós podíamos curar. Essa foi uma tarefa que você nos deu. Então, o que aconteceu? Me explica, Senhor. E aí, Jesus explica. Esta casta, esse grupo, não pode sair com coisa alguma, a não ser oração e jejum. Quer dizer que gordinho não pode doutrinar, é isso?
Por isso que todo doutrinador é magrinho. Do que ele está falando? É interessante. Nós lemos, isso está em Lucas. E a gente tem hora que fala assim, então eu tenho que orar mais, comer menos carne. No dia da reunião não pode comer carne. E a gente é tomado de algumas questões que são de ordem material. Porque é mais fácil. Tudo para médium que é de ordem material é mais fácil. É visível, é palpável, eu posso fazer. Agora, e as transformações morais? Vamos lá, olha só, ele explica. Antes de tudo, é necessário compreendamos que os espíritos imundos viveram antes. Homens que foram, homens que continuam sendo. Então, Pedro, eles estão atrelados a um passado. Esse espírito, ele não é assim, mas ele está assim porque existe toda uma trama do passado. Ele foi homem, desencarnou e continuou sendo homem, no sentido de que vivia as mesmas experiências da qual ele ainda na Terra gostava. Então ninguém se transforma da vida encarnada para a vida desencarnada num estalar de dedos. O que nós somos é o que nós seremos também como espíritos. Continuando. Enganados como se deixaram conduzir no corpo, prosseguem enlouquecidos fora dele. A morte não os transformou. Essa parte do texto não poderia estar em Lucas, em Marcos e Mateus. Porque fala claramente da reencarnação, para a qual aquela sociedade, a humanidade, naquele momento, não estava preparada para entender. Os discípulos, sim, ouviam e entendiam, mas não adiantava. Como se fossem crianças tendo aula de engenharia. Não adiantaria. Eles estavam com dificuldades de entender o mundo de Deus, o reino dos céus. Imagina entender a relação de espíritos para espíritos, de espíritos para encarnado, de encarnado, precisava passar 1800 anos. Então, ele fala para Pedro que seria capaz de entender. Vamos lá. Viajores do tempo, olha que bonito, são o que fizeram. Ligados mentalmente às reminiscências das ações, demoram-se sofrendo-as, emanados, unidos aos que amaram, vinculados àqueles que o fizeram. Processo obsessivo pode ser de outras formas além do ódio. Processo obsessivo se dá pelo amor também. Às vezes, a mãezinha querida desencarna e a gente chora tanto a mãe que ela vem e fica doente, sugando as nossas energias dentro de casa. O filho morre e de tanto apego às questões materiais e às lembranças físicas do filho, o que a gente faz? Traz ele para dentro de casa. Doente que está precisando de amparo, começa a sugar de nós e gera doença na família inteira. E ninguém sabe por que está acontecendo. Isso é o Cristo. Da mesma forma que tem pessoas que não acreditam no Novo Testamento, tem muitas pessoas que dentro da doutrina leem página como essa. Será que é o Cristo mesmo? Quando a gente duvida de uma página como essa, nós estamos duvidando do Divaldo também. Nós estamos duvidando de Allan Kardec. Nós estamos duvidando da doutrina espírita. Então, quando estamos diante de um texto como esse, não é o que falou o Cristo, é o Cristo falando. Tanto Humberto de Campos quanto Amélia Rodrigues tiveram a oportunidade de narrar aquilo que eles viram através de projeções no mundo espiritual. Humberto de Campos possivelmente entrevistou até Jesus para narrar alguma dessas histórias, ou os discípulos. Vamos lá. Por essa razão, a boa nova
é um hino de amor e perdão. Amor indistinto e perdão indiscriminado. Diante deles, nossos irmãos na sombra da ignorância, nenhuma força possui força, senão a força. Então não é gritando, não é botando para dormir. Não. O que doutrina espíritos desse tipo é o amor. É o sentimento que nós guardamos para eles. Quando nos reunimos aqui, temos que ter imagem, ou a menção, ou a reflexão capaz de alcançar que nesse momento muitos estão sendo atendidos. Porque os nossos corações estão ligados a quem? A Jesus. Então é um número grande de espíritos que estão nesse momento sendo atendidos. Agora pensa, quando eu acendo a luz do Evangelho em casa, o que será que acontece? A mesma coisa. Daniel, vai espírito obsessor na minha casa? Mas Daniel, eu vou ficar assim de benfeitores na tua casa. Não dá medo? Ai, Senhor. Já vai se benzendo. Ô, gente, ao mesmo tempo que nós estamos acendendo a luz, no sentido do conhecimento, que estamos nos envolvendo com um sentimento, esses espíritos vão se doutrinando junto com cada um de nós na leitura do Evangelho. Agora imagina, você não abre o Evangelho em casa, mas liga a televisão. Quem vai sentar para assistir Salve Jorge? Te garanto que não vai ser o Emmanuel. Mas vai ter gente sentada lá. Imagina, a semana inteira nós nos ocupando com conversas, com histórias, com sofrimento e esquecendo de fazer o Evangelho em casa. O que pode acontecer a longo prazo com a tua casa? Um número grande de sofredores que passam a sugar as nossas energias. A gente dorme, mas acorda cansado. E fala assim, não sei o que está acontecendo comigo. A doutrina sabe. A minha cabeça anda meio leve, meio solta, não consigo me concentrar. A gente sabe. É uma multidão falando às vezes no ouvido que a gente não dá conta. Então é um convite dele, põe aqui de novo. O amor indistinto por qualquer um. Indiscriminado, não escolhe quem. Eu oro pelo meu filho, mas eu oro por todos aqueles que necessitam. Então as nossas orações não tem que ser só pelo meu filhinho querido que está lá em Juiz de Fora, tadinho, sozinho. É que eu tenho um lá. Eu só lembro desse filho, né? Os outros. Quando orarmos, devemos fazer o quê? Ajuda o meu, mas ajuda o das outras também, Senhor. Porque além de mim, tem outras mães, tem outros pais, tem outros que estão perdidos, não só o meu. É isso que ele propõe, que os nossos corações comecem a ampliar a capacidade de amar. Amar a quem nos ama é muito fácil. Amar quem nos odeia é que é difícil. Mais uma. Não podemos apenas expulsá-los daquele convívio a que se agregaram parasitariamente, mas também socorrê-los, enlaçando-os com amor. Os discípulos estavam preocupados em expulsar. Não era que parecia o tempo todo? Sai, vai. E muitas vezes nós fazemos isso também. Ai, Senhor, leva essas coisas daqui. Não leva, não. Senhor,
Antes deles irem, permita que eu abra uma página e leia. Para que eles possam... Não pensa que eles vão entender, não. Muitos desses espíritos não conseguem ouvir sequer o que nós estamos lendo. O que toca a eles é o nosso bom sentimento. É o envolvimento com a mensagem. É o tempo que nós reservamos para essa leitura. Que seja 15 minutos, mas que tenha dia e hora marcada. Por que dia e hora marcada? Porque aí eles sabem que nós vamos estar lá. E se constantemente nós estivermos lá, o que eles podem programar? Vai aí, o que eles podem programar? Ah, o Daniel vai fazer leitura hoje. Vamos levar mais um grupo lá. Daniel, mas aí vai encher a tua casa. Graças a Deus. De necessitados como eu. E aí sou eu e outros tantos que se reúnem em torno do Evangelho. Vamos vencer a timidez. Olha, o trabalho com Cristo é gigantesco. Deram para ele 5 pães e 2 peixinhos. Quantos ele alimentou? 5.000 homens. Mulheres e crianças não foram contadas. Se deram 2 peixinhos e 5 pães e ele alimentou 5 homens, imagina se nós entregarmos a ele uma oração. Eu duvido quem seja capaz de dizer o que pode acontecer. Só que nós espíritas somos tímidos. Nós achamos que o Cristo está lá. Mas vamos voltar para cá. São nossos irmãos da retaguarda, perdidos na ilusão das carnes, a que teimosamente pretendem continuar ligados. Não se prepararam para a verdade. Então nós precisamos socorrê-los e fazer entender que eles adentraram a realidade do Espírito e que necessariamente o nosso psiquismo tem que mudar. Nós já não somos carnes. O grande problema da maioria dos obsessores é que eles ainda precisam das sensações materiais. Essa é a grande dificuldade da maioria deles. Continuando. Diante, pois, deles, possessos e possessores, tanto aqueles que estão obsediando quanto aqueles que são obsediados, só a oração do amor infatigável, que não se cansa. E o jejum das paixões, agora ele explicou lá, consegue diminuir a sede que se entredevoram, entregando-os aos trabalhadores da obra de nosso Pai, que em toda parte estão cooperando com amor incessante. Eu vou lembrar vocês. Quando os discípulos ali estavam expulsando o demônio, eles queriam se ver livre do problema. Quando Jesus se abaixa e toca a criança, o que ele fazia? Ele amparava a criança, amparava ao obsessor, retirava o obsessor do processo obsessivo e o entregava a quem? A equipe espiritual que o acompanhava. Vocês imaginam quantos deviam ser? Eu posso dizer que 2 estavam ali. Quem eram eles? Quando ele disse desçamos, a ordem foi para quem? Para todos que estavam ali, inclusive Elias e Moisés. Olha a grandeza que o Espiritismo nos mostra o Cristo. Então, quando ele se abraça com a criança e diz, espírito mudo, eu te ordeno, sai dele. Saiu ou foi atendido? Essa é a visão da doutrina. Ele foi acolhido por Moisés e Elias e levado às zonas de tratamento, aos campos de refazimento.
Continuando. Olha lá. Volta só uma, por favor. A obra de nosso Pai, que em toda parte estão cooperando com amor incessantemente. Na sua casa, na minha casa? Também. É só abrir o Evangelho, é só abrir uma boa leitura, e os primeiros que correm são os benfeitores. Então, antes de chegarem os sofredores, quem chega? Bezerra de Menezes corre, ele corre. Porque a ordem é de quem? É de Jesus. Desçamos e mas desçamos em que sentido? É aqui na terra, é de atender a todos aqueles que sofrem. Essa é a certeza que temos que carregar em nós. Vamos lá. Se amardes, Pedro, ao revés, ao contrário de detestardes, se desejardes socorrer e não apenas os expulsardes, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço, podeis fazê-los, e muito mais. Espírita ainda acha que reunião mediúnica só acontece no centro. A maior reunião mediúnica que pode ser feita na Terra acontece dentro dos nossos lares. Eu, a minha esposa, os filhos, os benfeitores e todos os sofredores. Imagina se todos os lares fizessem isso todos os dias, às 6 horas da tarde. Nós não teríamos mais obsessores na Terra. Essa é uma proposta, mas as nossas casas terão que se transformar em lar, e depois de lar vão ter que se transformar em templo. Porque a proposta do Cristo é nos amarmos a todos, até aquele vizinho que tanto nos atormenta. Continua. Ah, o Cristo está lá em cima. Ah lá a luzinha vindo, não está? É assim que a gente fica imaginando o Cristo. Ele está lá em cima, tá? Depois de um estudo desse, dá para acreditar que o Cristo está lá? Tá não, gente. O Cristo tem sido visto e os relatos são desde a desencarnação dele, adentrando as trevas para tirar Judas das trevas. Jesus nunca descansou. E a maior tarefa dele é nas trevas. Porque lá graçam os sofrimentos. Continuando. Pode pôr. Quem são? Marcos e Lucas. Quem são? Pode pôr. Kardec, Divaldo, Amélia Rodrigues. Ótimo. Pode passar. Esses 6 personagens, podemos dizer que são intermediários da mensagem divinas. Os médios da Boa Nova, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os médios da nova revelação, o Espiritismo, Kardec, Divaldo, Amélia Rodrigues, Chico Xavier, Emmanuel e tantos outros que estão aqui a nos rodear. A proposta é uma só. Qual é? Conhecer, compreender e vivenciar o Evangelho de Jesus. Essa é a maior tarefa que essa casa tem para com todos nós. Estudar os 4 evangelistas só faz sentido para nós espíritas quando nos aproximamos dessa proposta. Conhecer, compreender e vivenciar o Evangelho de Jesus. Que Jesus nos abençoe a todos. Deixa vocês, se tiverem o desejo de perguntar, eu estarei aqui para responder algumas perguntas que a Djanira vai organizar aí, tá? De acordo com o tempo da casa, de acordo com as necessidades.
Alguém quer perguntar, fazer uma pergunta? Se eu não souber, a gente Nós estuda. temos 15 minutinhos antes de encerrarmos. Ficou dentro do tempo combinado, não foi? 1h15. Levanta a mão que vai com o microfone. Vem cá, por favor, então. Faz a pergunta para todo mundo. Eu vou sentar, gente. Eu estava fazendo na minha casa o evangelho toda terça-feira. Terça-feira. Mas eu estou fazendo agora o tratamento espiritual. Sim. Aí eu estou perdida. Eu Por não quê? sei o que é que eu vou fazer. Por que, amor? Qual é o dia? Eu já perguntei até a Aline. Não sei o que é que eu vou fazer. Faz porque outro são dia 10 qualquer. sessões. Outro dia qualquer. E depois você volta para esse horário de novo. Olha, Jesus é esperto. Se você marcar com ele, ele vai na hora que você marcar. Só que os outros dias da semana eu estou comprometida com o tratamento que eu faço no hospital. 15 minutos, numa hora certa, num horário certo. Posso fazer sozinha? Lógico. Jesus quer que você faça. Agora, não, deixa eu dar uma notícia. Que não, Sozinha você não vai fazer. porque eu faço em família. Não, você não vai fazer. Arranja um outro momento. Ok, muito obrigada. Acabando o tratamento, volta no mesmo horário. É isso aí. Mais alguém? Não? Eles estão com cara daquele discípulo lá do monte. Dá para ficar mais um pouquinho? Igualzinho, todo mundo parado. Bom, a vontade é essa, que a Casa Espírita nos ajude a fazer reflexões que no cristianismo, nas igrejas cristãs, nós não conseguimos fazer porque nos faltava o conhecimento da realidade do Espírito. Então, essas reflexões que nós podemos fazer hoje, desse tipo de natureza, que nos coloca o Cristo tão carinhoso, o Cristo de uma forma tão delicada, nos faz ainda amar ainda mais esse Cristo. Nos faz entender ainda qual era a natureza desse mensageiro de Deus, não é? Nos aproxima muito mais dessa mensagem que tanto nós nos apaixonamos, mas muito mais pelo que ele viveu do que nós entendemos do que ele viveu. Aí quando soma esses evangelistas, mais a doutrina espírita, e principalmente, eu recomendo dois espíritos especificamente, Humberto de Campos e Amélia Rodrigues. Os livros desses dois espíritos são ímpar para conhecermos Jesus na intimidade, tá? A gente fica à disposição então de vocês até uma próxima oportunidade. Vou pedir então, Daniel, para encerrar. A gente vai para casa levitando quase, né, gente? Estamos em estado de graça nesse momento. Jesus é bom e Amélia Rodrigues é melhor ainda, tá? A Amélia Rodrigues é lindo. Ler o livro dela, a gente parece que viaja dentro da história, né? Ela descreve assim as passagens de Jesus, a história de Jesus, e a gente parece que está lá junto com ela. Tenho me encontrado sempre com ela. Amélia Rodrigues me visita sempre. Semanalmente, pelo menos, eu tenho um encontro com ela. Já está marcado. Todo dia, na mesma hora. Eu abro os livros e leio Amélia Rodrigues. Uai. Deixa eu usar o uai aqui. Uai. Vai perder a oportunidade de encontrar com o Emmanuel? Toda semana, num horário certo? Perde a oportunidade, não. Acende essa luz em casa. Para cada espírito sofredor, vai ter um benfeitor. Se aparecerem 10, aí vai ter um superior. Se aparecerem 100, Bezerra vai aparecer lá. Pode ter certeza. E se for 1000, possivelmente Jesus vem ajudar. Não nos preocupemos. Para cada tarefa tem um espírito superior que vai comandar o nível de responsabilidade que nós assumirmos. Por que Bezerra organiza essa casa? Pela tamanha da responsabilidade que essa casa tem. Gente, a região inteira é atendida por essa casa. Pena que vocês não podem ver. Porque se nós pudéssemos ver, o que estaria acontecendo aqui agora?
uma multidão sentada para ouvir, uma multidão para ser atendida como sofredor, mas uma multidão de espíritos de luz. Porque Jesus disse: desçamos. Lá é o nosso lugar, não no céu. Jesus não está no céu, pode ter certeza.